No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Jair Bolsonaro volta a provocar aglomerações em Brasília no 7 de setembro e cumprimenta apoiadores sem máscara em meio à pandemia. Ex-presidente Lula diz que Bolsonaro converteu o coronavírus em arma de destruição em massa e afirma estar à disposição do Brasil. Julgamento de Julian Assange, fundador do Wikileaks, é iniciado no Reino Unido e jornalista pode ser extraditado aos Estados Unidos acusado de ferir lei de espionagem. Essas e outras notícias na edição desta terça-feira, 8 de setembro do ano de 2020 do programa Faixa Livre. Os comentários de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Ontem tivemos a passagem de mais um 7 de setembro, dia em que é celebrada a suposta independência do Brasil. Digo isso porque nunca fomos de fato um país independente. Desde o evento que marca nos livros de história esta data, quando em 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro bradou independência ou morte, nós apenas passamos a servir a outros interesses, o do capital hegemônico, do imperialismo estadunidense, também representados hoje por Jair Bolsonaro e Paulo Guedes. Mas é importante ressaltar que a resistência a todo esse processo entreguista capitaneado pelo político eleito à base de notícias falsas, com auxílio luxuoso do ex-estrategista de Donald Trump, o tal do Steve Bannon. Um desses exemplos de luta é o já tradicional Grito dos Excluídos, que teve ontem mais uma edição realizada nas ruas do centro do Rio e também nas redes sociais por conta da pandemia. Apesar da presença um pouco mais reduzida devido aos riscos à saúde, o evento deu mais uma prova de que só a mobilização popular na luta pela soberania nacional pode levar o Brasil a ser um país com justiça social e democracia plena. Eu também gostaria de falar rapidamente no nosso espaço editorial de hoje a respeito das declarações que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, deu na última semana, fazendo um balanço da sua gestão à frente da Suprema Corte que se encerra no dia 10. Sobre isso, eu faço a leitura da coluna do jornalista Bernardo Melo Franco, do jornal O Globo, publicada no último domingo, sob o título "O golpe passou na janela, mas Toffoli não viu". Existem figuras que não veem e figuras que não querem ver. Quando chamou o golpe militar de movimento de 1964, o ministro Dias Toffoli não padecia de cegueira histórica. Estava distorcendo os fatos para agradar Jair Bolsonaro, então favorito na eleição presidencial. Toffoli deixa o comando do Supremo Tribunal Federal na próxima quinta-feira. Em sua gestão, o governo atacou e ameaçou a corte de forma inédita desde o fim da ditadura. O ministro fingiu não perceber o que ocorria, calou-se diante das ofensas e se comportou como um aliado do capitão. A Constituição afirma que os poderes devem funcionar de forma independente e harmônica. Toffoli ignorou a independência e radicalizou na harmonia. Chegou a se outorgar um certo papel moderador, a pretexto de oferecer soluções em um momento de crise. A oferta só serviu à família presidencial, que encontrou proteção jurídica nas horas de aperto. No início do mandato de Bolsonaro, o presidente do Supremo anunciou um pacto entre poderes. Ele se voluntariou a favor de reformas que poderiam ter sua legalidade questionada no tribunal. Um despropósito que irritou ministros mais preocupados com a autonomia da corte.
Em julho de 2019, Toffoli suspendeu as investigações sobre o senador Flávio Bolsonaro, suspeito de desviar verbas na Assembleia Legislativa do Rio. A canetada aliviou o 01 e paralisou centenas de outros inquéritos que usavam dados da Receita e do antigo COAF. O refresco ajudou o primeiro filho a escapar da polícia e do Ministério Público do Rio. Enquanto Flávio aproveitava a blindagem de Toffoli, seu amigo Fabrício Queiroz se escondia na chácara do advogado do clã. Em 20 meses no poder, Bolsonaro fez quase tudo para minar a autoridade do Supremo, ofendeu ministros, ameaçou descumprir decisões e participou de manifestações que pediam o fechamento da corte. Em maio, o deputado Eduardo Bolsonaro declarou que uma ruptura era apenas questão de tempo. Seu pai sugeriu o mesmo em falas públicas e reuniões privadas. Diante do silêncio de Toffoli, o decano Celso de Mello liderou a defesa do judiciário. Em mensagem enviada aos colegas, ele descreveu a ofensiva autoritária e avisou que o ovo da serpente parecia prestes a eclodir no Brasil. O presidente do Supremo desprezou o alerta e manteve a linha colaboracionista. Há 5 dias, ele voltou ao Planalto para uma cerimônia que prometia levar cabos de fibra ótica à região norte. Seu discurso estava afinado com a propaganda do governo. Na sexta, o ministro usou uma entrevista coletiva para enaltecer a própria gestão e se gabar do diálogo intenso com o chefe do executivo. Abre aspas. De todo o relacionamento que tive com o presidente Jair Bolsonaro e com seus ministros de Estado, nunca vi diretamente de parte deles nenhuma atitude contra a democracia, fecha aspas, disse. O golpe passou na janela e só Toffoli não viu. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ex-deputado federal pelo PSOL, Chico Alencar. Chico Alencar, bom dia! Anderson e ouvintes do Faixa Livre, nesse dia seguinte à independência do Brasil, meu bom dia, vamos em frente. Chico, eu quero te agradecer por novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Chico, nos últimos tempos, alguns administradores públicos têm se superado na capacidade de produzir escândalos, especialmente aqui no Rio de Janeiro. Sequer dá tempo de sairmos de um e já entramos em outro. Primeiro eu gostaria de comentar esse episódio envolvendo aquela milícia
arregimentada pelo prefeito Marcelo Crivella na porta de hospitais para impedir que a população denuncie à imprensa o péssimo atendimento nas unidades municipais de saúde. Antes de nós abordarmos os desdobramentos desse episódio, Chico, eu queria te ouvir a respeito do seu sentimento neste caso. Como cidadão carioca, como você se sentiu ao ver aquele crime cometido pelo representante máximo do município? Anderson, o Rio de Janeiro, corte, sede do Estado absolutista português, desde 1808, ele tem duas tradições negativas muito aproximadas. Primeiro, exatamente ser a corte, o lugar do império, a sede da colônia desde 1763, do Estado absolutista português a partir de 1808, o município neutro da corte durante todo o Império, o Distrito Federal até 1960 na República e já em 1808, um jornalista, Hipólito José da Costa, que talvez algum quisessem encher a boca de pancada, publicava em Londres uma crônica, uma análise, o seu jornal Correio Brasiliense, dizendo que aqui se instalara uma corte infame, corrupta e depravada. Então nós temos uma tradição de poder despótico de um lado, que silencia a crítica e que é extremamente montado assim em cima de jagunços, de leões de chácara, de gente que existe para proteger o governante de qualquer crítica. É isso que se repete em pleno século XXI de maneira extremamente nefasta e negativa. Esses leões de chácara do Crivella, auto-intitulados guardiões, são guardiões não da democracia, de um poder aberto às demandas populares, mas da truculência, da violência, do absolutismo, do espírito de milícia e de ditadura. A gente tem que repudiar isso com veemência e, aliás, mais fortemente ainda na medida em que os próprios mandatados para fiscalizar o poder executivo, que são os vereadores, não o fazem. 25 vereadores renunciaram à sua função irrenunciável de fiscais do governo, qualquer que ele seja. São guardiões da prepotência, da violência, da truculência. O que mais impressiona nessa história, Chico, é que o prefeito usa recursos públicos para cercear a liberdade de imprensa e o direito das pessoas se expressarem. Se todo aquele dinheiro investido com os guardiões do Crivella tivesse sido aplicado na contratação de profissionais da área de saúde e na compra de insumos hospitalares, eu tenho certeza que inúmeras vidas poderiam ter sido salvas. Mas o prefeito preferiu cometer crimes. Anderson, o prefeito criou absurdamente, isso é inédito, um departamento da prefeitura ligado diretamente ao seu gabinete. Inclusive ele fazia parte do grupo de Zap que trocava informações para inibir críticas, para constranger a imprensa, para defender não a saúde pública, mas os interesses do prefeito numa saúde pública muito maltratada, onde o cuidado com as pessoas tão propalado jamais existiu. A gente vive uma profunda crise na saúde, não apenas nesse momento dramático da pandemia, mas também fora dela. E é, de fato, uma aberração, um crime que, repito, por uma escassa maioria, a Câmara Municipal do Rio se negou a investigar, sequer investigar, apurar. Não, passou uma tábua para evitar qualquer discussão sobre o assunto. Tentou matar a questão na sua raiz, eliminando a indagação que é da população inteira. Pois bem, os recursos gastos com remuneração desse departamento do silenciamento, dos guardiões da truculência,
e da ausência de qualquer crítica, que faz o serviço público, inclusive, avançar e melhorar, são recursos que, evidentemente, como você disse, seriam muito mais bem aplicados na saúde, na compra de materiais e até na remuneração dos profissionais de saúde tão dedicados. Isso é desvio de função, isso é corrupção evidente, né? E a população precisa ficar ciente disso, que para o prefeito do Rio de Janeiro não é possível fazer críticas ao sistema de saúde, ao atendimento da saúde. Isso é algo que remonta aos tempos do absolutismo monárquico. Isto é inaceitável. Pelo menos as instituições rapidamente se movimentaram para frear o ímpeto criminoso do prefeito. No dia seguinte à denúncia, a Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou uma operação para investigar esse escândalo. Foram autorizadas buscas e apreensões contra aqueles funcionários envolvidos que têm cargos comissionados no gabinete do prefeito. Alguns deles já foram até ouvidos. Só que o pedido de impeachment, que também de maneira célere teve a sua abertura votada lá na Câmara, foi negado pelos vereadores. Você acha que esse processo judicial pode avançar rapidamente e provocar o afastamento do Marcelo Crivella do cargo antes do fim do mandato? O tempo da justiça é diferente do tempo da política, Chico? Anderson, o tempo da política, ele não tem só um ritmo diferente do tempo da justiça, que também é lento, mas um modo de funcionar muito singular, muito específico. Passa por correlação de forças para que sua celeridade ou não aconteça, passa por negociações que muitas vezes se transformam em negociatas. Eu acreditava no impeachment do Crivella quando o presidente da Câmara, de maneira até surpreendente, porque ele é um conciliador nato, ele quer estar sempre bem com qualquer que seja o prefeito, o governante, o chefe do executivo, mas de qualquer maneira Jorge Felipe colocou para se apreciar o pedido de impeachment que o pessoal fez. E que começaria, obviamente, com uma investigação sobre os fatos relatados com provas robustas, concretas, elementares, visíveis da ação dos guardiões da truculência e do silenciamento da crítica em frente a hospitais municipais. Pois bem, a Câmara, por uma diferença de apenas 2 votos, negou a sua função de fiscal do prefeito, como já disse aqui. A Justiça, como aliás revelou no caso de Wilson Witzel, de início de uma maneira monocrática, um ministro do Superior Tribunal de Justiça apenas decidindo, agora corroborada essa decisão de afastamento de Witzel pelo colegiado, o que dá mais força a essa decisão, mas o ideal mesmo, vamos reconhecer, seria um processo de impeachment aberto por aqueles que também, como governador, foram mandatados pelo voto popular, com ou sem engano, com maior ou menor espírito crítico. Pois bem, e decisão popular, né? Deputado eleito tem um mandato conferido pelo povo, ao contrário dos juízes e ministros e desembargadores. Seja como for, é claro que a ação da justiça é muito importante, é claro que o Ministério Público não vai abrir mão da sua obrigação de investigar esses fatos terríveis que afrontam a Constituição e que colocam a máquina da prefeitura, sustentada pelo seu, meu, nosso dinheiro público dos impostos, a serviço de um governante que quer silenciar a crítica. Isso é absolutamente ofensivo à Constituição, aos princípios republicanos, aos valores democráticos. A gente espera que, se o Legislativo não cumpre sua função, que outras instâncias da institucionalidade o façam.
Agora, por que você acha que os vereadores tomaram uma decisão como essa, Chico, de barrar o início de um processo de impeachment contra o prefeito há praticamente 2 meses das eleições e com provas tão robustas? Esse pessoal não teme em comprometer uma eventual recondução deles à vereância? Anderson, eu não falaria os vereadores, vamos dar nomes a esse colegiado. Foram 25 vereadores, qualquer pessoa minimamente interessada sabe os seus nomes, que decidiram renunciar a uma função absolutamente fundamental para a qual foram eleitos, que é fiscalizar o executivo. Eles, diante de provas robustas, de situações concretas, de prejuízo claro à população, resolveram que isso não tem importância, que isso não merece ser investigado, deixa rolar, o povo vai se manifestar nas urnas em 15 de novembro sobre se quer a continuidade desse prefeito ou não. Agiram por omissão, por leniência, e sabe-se lá que outros interesses não declarados os movimentaram nessa direção, de recusar uma simples investigação da questão que o Ministério Público está fazendo e que a Polícia Civil do Rio de Janeiro está operacionalizando, que toda consciência cidadã do Rio e do Brasil pede. Então, eles afrontaram o mais elementar da sua função. É óbvio que numa avaliação mínima eles não merecem ser reconduzidos. Imagino que a maioria seja, se não a totalidade desses, seja candidata à reeleição, mas, sinceramente, eles não cumpriram as funções básicas para um mandato parlamentar, né? Renunciaram às suas funções, fica difícil convencer o eleitorado de que devem continuar exercendo esse papel. Não estão à altura dessa função, porque, repito, não é nem questão de condenar ou afastar o prefeito, né? Eles simplesmente se recusaram a investigar os fatos tão robustos. Claro, devem ter o argumento frágil de dizer, não, mas tem eleição daqui a pouco, o povo decide. O povo decidiu quando os elegeu, inclusive para fiscalizar o executivo, o que eles abriram mão de fazer. Depois desse episódio, Chico, ainda que o Marcelo Crivella não perca o cargo, você vê chances de ele se reeleger nas eleições de novembro? Esses guardiões podem ter enterrado de vez as chances de reeleição do bispo licenciado da Igreja Universal? Anderson, ouvintes do Faixa Livre, em tese sim, seria bom que assim acontecesse, mas a nossa cultura democrática, o apreço médio da nossa população por valores como a transparência, a participação política, o respeito à própria cidadania, ainda é muito precário, ainda é muito frágil. Tem gente que, em nome de alguma religiosidade, em nome de alguma adesão um tanto irracional, vai considerando que essa atitude de leões de chácara, que ofendem, sobretudo, a democracia, o direito à crítica, que é inerente à democracia, não tem tanta importância assim. Mas é claro que o Crivella tem enormes desgastes por outros aspectos, continuados, que não foram recentes, que é exatamente o descaso com a saúde pública, a secundariedade em relação à educação, a omissão. Foi um prefeito muito apático, omisso, o descuido com a cidade, muito maltratada nos seus equipamentos coletivos. Isso se vê, inclusive, em pesquisas de avaliação, né? Eu entendo que o fanatismo religioso ou a adesão à crítica não prevalecerão. Esse episódio recentíssimo dos Guardiões de Crivella, que mostram o uso completamente ilegal do dinheiro público,
né, e a manipulação das pessoas para a truculência, o silenciamento da crítica, ele agrega desgaste ao prefeito. Mas eu prefiro não ficar fazendo previsões. Eu espero que o voto cidadão, o voto que perceba que ele não tem preço e sim consequências, prevaleça, resgatando um pouco essa boa tradição do Rio de Janeiro de consciência política, de rebeldia, de irresignação contra todos os desmandos e manipulações rebaixadas. Por falar nisso, Chico, tivemos a deputada Flor de Lis acusada de mandar assassinar o marido. Houve também a prisão do pastor Everaldo nesse escândalo que envolve o governador afastado Wilson Witzel, que ainda vamos debater mais à frente. E esse caso envolvendo o prefeito Marcelo Crivella. Nesses 3 episódios, temos políticos que se valiam da fé para conquistar votos e cometer crimes. Está mais que provado que misturar política e religião não dá muito certo, né, Chico? Anderson, eu tenho uma visão muito, não diria particular, mas muito singular sobre essa questão. Toda religião se dá, toda fé organizada institucionalmente acontece numa dimensão política. Isso é impossível separar, né? O cristianismo, que era uma religiosidade rebelde no início do Império Romano, tanto que Jesus Cristo foi um condenado político pelo poder de Roma, do Império, e pelo poder religioso do seu tempo de Israel. Tudo isso tem um contexto político sempre, né? A religiosidade é um fenômeno humano na busca da transcendência, da espiritualidade que vai além de nós mesmos. Eu faço questão de desenvolver a minha religiosidade, tenho vínculos com a própria Igreja Católica e reconheço o papel que ele exerceu ao longo dos séculos de opressão, de legitimação, através das cruzadas da dominação econômica, dos impérios, da escravização de povos africanos e até indígenas, e com muita luta, muitas contradições numa sociedade de classes, essa Igreja Católica, ou pelo menos parte dela, fez uma autocrítica. O Papa Francisco é uma figura admirável, talvez o maior humanista do nosso tempo, e assim outras denominações religiosas igualmente respeitáveis, sem exceção. Agora, quando elas se transformam em elemento de manipulação política, de indução ao rebanhismo, de anestesiamento da consciência crítica, aí elas são nefastas. São exatamente o famoso ópio do povo que o velho Marx tanto denunciou. Mas eu prefiro que a religiosidade humana seja o espírito de uma situação sem espírito, a alma grande de uma situação desalmada e cruel e materialista, como o capitalismo acabou se consolidando no mundo. Então toda religiosidade autêntica, ela tem uma dimensão política de contestação, de denúncia. Os profetas da Bíblia fizeram isso. A religiosidade de matriz africana, tão discriminada, tem componentes revolucionários também, inclusive no afeto humano dos Exus, das pombagiras, contestadores da ordem dominante, escravocrata. Então, qualquer dimensão religiosa, mesmo do budismo, do judaísmo, ela tem um componente transformador muito importante, muito revolucionário, repito. Há também o lado, talvez predominante, da, aspas, teologia da prosperidade e não da libertação, e da manipulação política das massas, do rebanhismo. E, em geral, esses barões da fé que abrem igrejas, constroem impérios, inclusive com o dízimo de cidadãs comuns, iludidos na sua boa-fé, que vão em busca de algum consolo, de algum afeto até, que igrejas tradicionais esqueceram de
providenciar, mas esses são os piores. Eles agem com espírito criminoso, com espírito de ganância, com espírito, repito, de rebanhismo, de manipulação. Essa situação é inaceitável. E quando a gente vê esse absurdo total da deputada federal Flor de Lis está acusada, também com indícios robustos, de assassinar o próprio marido, que era o gerente da igreja que eles criaram, do ministério que eles administravam, por puro controle de dinheiro, de poder, de prestígio. Isso é uma vergonha, é uma negação. Isso eu queria, numa linguagem religiosa, poder dizer que é o demônio em ação, é o Satã na sua pior manifestação, sempre humana, né? De exploração, de alienação, de volúpia de poder e de dinheiro. Pastor Everaldo, dono de um partido, sempre transacionando, e eu convivi mais com ele quando ele era defensor lá em Brasília, através da sua bancada e da sua presença física real, de Eduardo Cunha, coonestando todas as falcatruas que levaram Cunha a essa condenação mais do que justa. E agora está aí o Everaldo com uma prisão que já se tornou uma prisão que vai durar algum tempo, né? Porque a investigação sobre ele certamente vai apurar todas as falcatruas que fez em nome de Deus, usando o nome de Deus em vão e através do seu instrumento, o partido político dito social cristão que ele controlava. É uma vergonha, é uma tristeza, mas eu acho que o povo, com o tempo, aprendendo, errando, reconhecendo os pilantras, os lobos em pele de cordeiro, vai aprendendo e vai crescendo em consciência. Tomara, né? Vamos trabalhar para isso. Mudando de assunto, mas continuando no campo das polêmicas, Chico, o governador Wilson Witzel teve seu afastamento por 180 dias confirmado na última semana pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quase que por unanimidade. Houve apenas um voto a favor da manutenção dele no cargo. Eu queria te ouvir primeiro, Chico, em relação justamente a essa judicialização do caso. Isso virou prática comum aqui no Brasil nos últimos anos. Até mesmo esse episódio do prefeito Marcelo Crivella que acabamos de comentar caminha nesse sentido. Você acredita que a participação da justiça em processos políticos de alguma forma atenta contra a ordem natural dos acontecimentos? Ou é válido que os tribunais decidam sobre a manutenção ou não no cargo de um político democraticamente eleito? Anderson, ótima pergunta, como as demais. Eu sempre defendi, mesmo no auge da Lava Jato, que nenhuma operação judicial ou judicial policial transforma profundamente a sociedade. Elas podem ser um aspecto de uma situação muito escandalosa, muito corrompida, mas não tem durabilidade e muitas vezes ficam prisioneiras da espetacularização. A gente que vive na sociedade do espetáculo gosta disso, é muitas vezes induzido por um certo senso comum a querer o escândalo e achar que o combate a eles e ao escândalo e aos corruptos simplesmente resolve tudo, algema, prisão, quando na verdade a gente precisa transformar profundamente as estruturas, inclusive do judiciário, para que todas elas, do poder público, executivo, do poder legislativo e do poder judiciário e do Ministério Público, sejam mais transparentes e cada vez mais porosas ao interesse público, como é próprio das instituições republicanas. Nem sempre você acaba criando muitos nichos de poder que muitas vezes se dá de maneira autocrática, o afastamento de um governante eleito, seja prefeito, governador, presidente, por uma decisão monocrática de um juiz é sempre lamentável. Por uma decisão de um colegiado
é sempre precário e vulnerável. O melhor processo, garantido constitucionalmente, é a denúncia sendo robusta, a apreciação pelo Poder Legislativo, porque ali estão, numa Câmara Municipal, numa Assembleia Estadual, no Congresso Nacional, os mandatados pelo poder popular, como o próprio governante na democracia precária em que vivemos, como determina a Constituição Federal, a Carta Magna de 1988. Portanto, eu entendo que essas decisões monocráticas, sobretudo, são muito frágeis, podem ser revertidas rapidamente e muitas vezes não contribuem para a efetivação dos crimes denunciados, das situações absolutamente negativas que precisam ser averiguadas, investigadas. Mas a gente trabalhar na base de grandes heróis, justiceiros, de arautos da moralidade, a pessoalização desses processos, ela é negativa, ela não vale, ela não é o melhor para a nossa democracia. Agora, os parlamentos precisam também ter uma Constituição mais atenta ao interesse público e não público, né, ao espaço do dissenso, da contradição, mas não pode ser o espaço da conciliação e da autorização permanente a desmandos. É preciso melhorar a qualidade da representação no Brasil, em todos os aspectos. A grande questão, Chico, é que, ao que parece, o Witzel tem culpa no cartório. Pelo menos de acordo com as provas que o Ministério Público Federal apresentou. Os investigadores até chegaram a comparar esse escândalo de corrupção na Secretaria de Saúde com os malfeitos cometidos pelo também ex-governador Sérgio Cabral. Parece que o modus operandi era bem semelhante. Anderson, isso é patético, é inimaginável. Sinceramente, eu, com tanto tempo observando e tentando atuar na nossa realidade política, não me canso de espantar. Sejam os guardiões do Crivella pagos com dinheiro público, leões de chácara oficiais, digamos, seja esse absurdo denunciado em relação ao Witzel. Olha, é absurdo, o cara se elege com o discurso da moralidade, contra tudo isso que aí está, igual ao seu sócio aliado e talvez patrono Jair Bolsonaro. Esse papo todo que a gente, uma parcela minoritária da população, sabia que era enganoso, mas ele enganou a maioria. E agora a gente vê que ele, mal começa o governo, adota as mesmas práticas do seu antecessor maior, que ele tanto condenou, até com esposa, com escritório de advocacia. Ele deu uma entrevista recente à Folha de São Paulo, onde a gente vê em cada linha uma espécie de autocondenação. Ele fala, não, mas pelo menos não tinha joias. Quase que diz numa tradução livre que roubei muito menos, não é tão grave quanto o Cabral. Ora, meu Deus, isso é inadmissível, isso é inadmissível. Eu não lamento nem um pouco o Witzel estar afastado, mesmo a partir de uma decisão monocrática, que depois virou colegiada, mas que só se tornará plenamente legítima com o processo de impeachment na Assembleia Legislativa, ainda que na Assembleia Legislativa haja muita gente eleita no mesmo padrão do Witzel, enganando, com demagogia, com a falsa moralidade, com um discurso udenista rebaixado, com hipocrisia. Hipocrisia e demagogia são os grandes males da política brasileira. Mas, repito, ensaio e erro, aprendendo na dor mais do que no amor. Eu imagino que o governo há de sair dessa situação totalmente desgastado e que nós olhemos para a administração do Rio de Janeiro, que é fundamental para o bem-estar da nossa população tão sofrida, com uma transformação profunda, né? A rigor, o vice da chapa do Witzel era cúmplice nos mesmos esquemas. A rigor,
há toda uma estrutura bolsonarista a ser desmascarada. E essa ação, né, que é do bom senso da sociedade, através de instituições, há de desmascarar tudo isso. Com esse afastamento do Witzel confirmado pelo STJ, Chico, fica difícil que haja uma reviravolta nesse processo de impeachment que corre lá na Alerj. A tendência é que ele seja impedido de seguir no cargo também pela política. Só que eu já ouvi a história de que alguns deputados estariam receosos em votar pela cassação do mandato do governador por temerem que, no futuro, eles sejam alvos de medidas judiciais semelhantes. Como é que você enxerga essa possibilidade, Chico? Será que os parlamentares vão votar nesse processo defendendo os seus interesses? Anderson, isso sempre é possível, né? O famoso dito popular. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. É claro, como eu disse, que há deputados do esquema Witzel-Bolsonaro, há deputados da corrupção estrutural, há deputados da demagogia, da hipocrisia contra a democracia. E eles temem, porque se sabem do mesmo esquema. Mas uma coisa de cada vez. Como eles não estão sob situação de impedimento de exercício de mandato, pelo menos agora, esse risco não é imediato, e o desgaste do Witzel é tremendo, né? A situação de revelação da corrupção na área da saúde, através dos seus chefes. Teve servidor público que foi em cana porque a corda arrebenta do lado mais fraco, a justiça já está tratando de soltar essas pessoas, mas os graúdos, os chefões do esquema, os manipuladores das licitações, na pandemia, que para mim é de fato um agravante do roubo, e os deputados cúmplices, parece que é um esquema através de um empresário lá que abastecia pelo menos 10 deputados estaduais, eles devem estar temerosos, devem estar nervosos, mas reconheçamos, o processo deles vai demorar um pouco mais. E ainda assim, 10 deputados que teriam participado de um esquema de rachuncho dessas roubalheiras na saúde, através de um empresário, são 10 em 70. Então, acho que esse número, mesmo receoso e recuado, não será suficiente para barrar o impeachment. Haver uma conciliação de podridões agora seria muito escandaloso e inaceitável para a sociedade. Então, a minha avaliação é que o Witzel será não só cassado do seu mandato de governador de maneira definitiva, mas afastado da vida pública já, ainda esse ano. Chico, ontem a Universidade Federal do Rio de Janeiro, um centro de excelência na formação e luta pela nossa democracia, completou seu centenário. E você é professor da instituição, já dá aulas lá há bastante tempo. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito do que representa a UFRJ nesse momento em que a educação atravessa de muitos ataques do governo federal às instituições de ensino no país. Anderson, a UFRJ, criada há 100 anos, de início Universidade do Brasil, teve um intuito imediato muito formal, muito pouco denso. A necessidade de existir uma Universidade do Brasil, e ela foi a primeira, derivava do fato de recebermos a visita do rei da Bélgica, Leopoldo, se não me falha a memória, o nome dele, e era costume se dar o título de doutor honoris causa para autoridades que nos visitassem, chefes de Estado ou governantes ou reis que viessem ao Brasil. E aí cria-se a UB, a Universidade do Brasil, e o rei recebe essa comenda, esse título nobiliárquico, doutor honoris causa. Mas o mal, entre aspas, já estava feito.
o bem fundamental para um país que queria se desenvolver, estava inaugurado a universidade, que depois passou a se chamar Universidade Federal do Rio de Janeiro, a mais antiga e a maior do Brasil, em alunos, em professores, que cumpre, em meio a um governo como o atual, que é o que mais despreza a universidade pública em toda a nossa história republicana, em toda a nossa história como nação independente, mas as universidades são uma instituição da República. Esse governo ataca violentamente as universidades públicas, tenta censurá-las, calunia docentes, alunos. É uma verdadeira tragédia, um horror, um ataque violento. E isso, claro, afeta muito a soberania nacional, porque sem ciência, sem pesquisa, sem extensão, isto é, vinculação com as comunidades, sobretudo as que mais precisam das diferentes ciências que a UFRJ, no caso específico, desenvolve, não há nação independente, não há soberania, não há povo sequer saudável. Então a UFRJ é um polo de resistência, como as demais universidades públicas do Brasil, nessa sanha privatizante e destruidora do governo federal. Foi uma grande conquista, uma importante conquista, hoje centenária, por isso a gente celebra. Mas, a exemplo da independência, a gente celebra na luta para que a universidade pública do Brasil não seja destruída, não vá no caminho da privatização, como inclusive um projeto da malfadada era da educação de Bolsonaro cunhou de futurice, que é destrua-se, privatize-se, apequene-se. A universidade, portanto, existe, mas depende da nossa luta para continuar por uma educação pública, gratuita, de qualidade, democrática, por um ensino que também seja acompanhado da pesquisa e da ciência. E, por outro lado, quando a gente celebra a independência do Brasil, 198 anos, a gente está também assumindo o compromisso, cada um de nós, de fazer dessa vergonha uma nação, lutar para a redução da nossa chaga maior, que é a profunda desigualdade social, fazer com que, inclusive através das universidades públicas, a gente alcance o status de nação soberana, nação independente, não fechada em si, não xenófoba, não com uma visão autárquica, isolacionista, mas com uma nação altiva que respeite todas as demais, mas que não entregue de mão beijada e na bandeja tudo aquilo que a nossa gente construiu ao longo desses 198 anos. O mais precioso do Brasil é o próprio povo brasileiro. Nós, um povo formado de povos desfeitos e que conseguiu produzir esse milagre de teimosia, de resistência, de cultura, de beleza, de alegria, apesar de tanta dor, apesar de tanto medo, apesar de tanta morte, em especial nesses tempos de pandemia, apesar da ignorância de quem pretende nos governar. O desafio é seguir em frente, superando obstáculos. Outro tema que deu o que falar, e eu gostaria de encerrar o nosso papo falando dele, Chico, foi essa proposta de reforma administrativa apresentada pelo governo federal ao Congresso na última quinta-feira. Como era de se esperar, muitos ataques ao servidor público, um dos alvos preferenciais desde o início da gestão Bolsonaro. A partir de agora, apenas as carreiras típicas de Estado terão estabilidade. O gestor público poderá até demitir servidores alegando falta de verba para pagamento de salários. Eu gostaria da sua avaliação, Chico, como ex-parlamentar, dessa reforma administrativa criminosa apresentada pelo governo. Anderson, eu até fiz uma postagem no meu Facebook, fiquei impressionado com a repercussão, talvez a maior da minha vidinha ali na internet.
Como cidadão comum que sou, como um mero professor da UFRJ, como cidadão ativo, atento à realidade da vida, por chamamento da minha própria razão de viver. Pois é, essa proposta é mentirosa, enganosa e criminosa, como você disse. Reforma administrativa que privilegia setores da própria cúpula do poder público, na medida em que se recusam a votar, por exemplo, e Rodrigo Maia não coloca na pauta, a regulamentação do teto remuneratório dos servidores públicos. Eu fui membro dessa comissão que discutiu esse teto remuneratório até o final do meu mandato, em janeiro de 2019, como deputado federal. Nós deixamos em dezembro a regulamentação desse teto prontinha. Sofremos pressão de cúpula do Ministério Público, do Judiciário, até de alguns dos executivos, da PM, em especial do Distrito Federal, porque são pessoas e grupos e castas que querem ganhar não o teto remuneratório, mais do que razoável, abundante, de R$39 mil, querem ganhar 50, 70, 100 mil reais por mês, continuar com esses privilégios abomináveis, como outros setores, inclusive militares, das Forças Armadas, querem ser preservados. A reforma administrativa não toca nisso, que para mim é o básico, elementar, e não é tudo. Quer exatamente atacar o servidor de ponta, o servidor dedicado ali no dia a dia, que lida com a população diretamente, que a atende na sua aflição, na sua dor, no seu sofrimento. A casta política também, com muitas vantagens, muitos privilégios. É claro que ninguém está defendendo aqui que o parlamentar, por exemplo, o vereador, o deputado, o senador tenha um salário de fome ou não tenha condições boas de exercer o seu mandato, que permitirá apenas aqueles ricos aristocráticos que têm grandes fortunas exercer esse mandato em plenitude. Então, as condições para o exercício do mandato são necessárias. Agora, não esse excesso de mordomias que não será cortado. Alega-se o Paulo Guedes, com seu discurso absolutamente privatizante, ele que tem negócios no mundo financeiro muito suspeitos, ele quer o privatismo geral, acabar com o serviço público, porque acha que o privado é sempre melhor. A experiência que ele, no Chile de Pinochet, ajudou a construir. E depois foi banido de lá, uma grande contestação na sociedade chilena sobre essa reforma, entre todas as aspas, administrativa, que é para acabar, mais do que apequenar, com os serviços públicos, que são, sobretudo, absolutamente necessários para a nossa população mais pobre, mais humilde, mais desvalida e desconsiderada. Portanto, essa reforma, entre aspas, é um engodo, é uma deformação do que é a administração pública. Vamos chamar de deforma administrativa. O interesse público e das maiorias está sendo violentamente atacado. Chico Alencar, muito obrigado por mais uma vez conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo uma ótima semana e um forte abraço. Eu que agradeço, Anderson. O Faixa Livre é um dos poucos espaços no rádio brasileiro aberto à crítica, à opinião divergente, à plena democracia. Parabéns, vocês são heróis da nossa resistência. O Faixa Livre precisa continuar. Grande abraço, vamos à luta! Conversamos aqui com o professor de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e ex-deputado federal pelo PSOL, Chico Alencar. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes que desejam ajudar a manter o Faixa Livre no ar devem passar a fazer as suas contribuições na conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência
1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização dos depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nesta conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. É importante lembrar que os ouvintes que têm depósitos agendados para a antiga conta da AEPET devem fazer a mudança do agendamento no seu respectivo banco. Repetindo mais uma vez a conta da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o diretor executivo da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e secretário de Finanças da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, o CONDCEF, Pedro Armengol. Pedro Armengol, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do programa Faixa Livre da Rádio Bandeirantes do Rio. Pedro, muito obrigado por nos conceder essa entrevista aqui ao Faixa Livre. Pedro, na última quinta-feira, o governo federal apresentou aquela proposta de emenda constitucional da reforma administrativa que estava prometida desde o início do mandato pelo Jair Bolsonaro. Como era de se esperar, mais um ataque frontal aos servidores públicos, que são o alvo principal do presidente da República. Antes de nós começarmos a debater alguns pontos que eu destaquei dessa reforma, Pedro, eu gostaria que você dissesse aqui para os nossos ouvintes a sua impressão a respeito do texto que será discutido por deputados e senadores lá em Brasília. Como é que vocês lá do CONDCEF viram essa PEC? Anderson e ouvintes da Rádio Bandeirante, as nossas impressões sobre a reforma administrativa do governo Bolsonaro são impressões que para nós não são novidades. Isso faz parte de todo um processo da quebra do pacto social assinado na Constituição de 88, que vem desde, principalmente, o golpe de 2016, que retiraram a presidente da República, Dilma Rousseff, com o objetivo de atender os interesses do sistema financeiro, principalmente do capital financeiro, do sistema financeiro restrito. E a primeira medida foi justamente a emenda constitucional número 95, as primeiras medidas, a emenda constitucional número 95, e a reforma trabalhista, todas elas na perspectiva de tirar a proteção social do trabalho e de tirar a proteção social em relação à implementação de políticas públicas, quando você criou um teto de gastos com congelamento de investimento, onde o orçamento para a política pública para o ano subsequente teria de respeitar o limite do IPCA, mais a inflação do período, que não acompanha o crescimento da população e muito menos as demandas em termos de políticas públicas. Vem a reforma da Previdência para dificultar o acesso das pessoas ao sistema previdenciário, aumento do tempo de contribuição, 40 anos de contribuição num país onde a rotatividade é muito alta, a maioria dos trabalhadores é impossível atingir 4 anos, morre antes de completar 40 anos de contribuição. Então, é parte de todo esse projeto. Agora, a reforma administrativa, Em primeiro lugar, a gente queria registrar essa narrativa mentirosa e desonesta. As elites dominantes se utilizam da ideia nazista de que uma mentira repetida muitas vezes se torna verdade.
Aí vem as mentiras, né, que foram utilizadas como argumento para justificar essa reforma, né? O Estado inchado, né? Hoje o Brasil, no ranking mundial, em termos de trabalhador em relação à população econômica ativa, está em 26º lugar. Nós temos em torno aí de 12%, né, de servidores ocupados trabalhando no serviço público em relação à população econômica ativa. E só como exemplo, Portugal tem 16%, o Reino Unido tem 23,5%, a França tem 17%, quer dizer, uma mentira para tentar massificar, jogar a população, inclusive, contra os servidores públicos, né? A outra grande mentira que foi utilizada como argumento é que os servidores têm altos salários. Só para registrar, metade dos servidores públicos das 3 esferas, municipal, estadual e federal, ganham menos de 2,7 mil reais por mês. A média do serviço público do Poder Executivo é em torno de 3.284, né? E 75% dos servidores ganham menos de R$ 4.600. Quer dizer, é uma minoria que ganha altos salários, e, inclusive, essa minoria do andar de cima não serão atingidos pela reforma administrativa, que são os magistrados, polícia, deputados, senadores, né? Quer dizer, o andar de cima não vai ser atingido. Os que realmente têm super salários não vão ser atingidos pela reforma, né? Inclusive, né, recentemente, né, dizendo que o gasto com o pessoal é 3 vezes o investimento em saúde, educação e saneamento. É uma outra grande mentira aí, né, construída pelo Instituto Milênio, né, que eu não acredito que os economistas do Instituto Milênio sejam tão incompetentes. É a manipulação mesmo, né, quando desconsidera de que 80% do custo, né, das políticas de educação, saúde e saneamento é com pessoal, né, não é com insumos nem com máquinas, é com pessoal. Então, foi a mentira construída pelo Instituto Milênio, que passou em grandes meios de comunicação várias vezes nessa mentira, tentando dizer que tem um gasto muito alto, que não é verdade, né? E as nossas impressões aqui, para concluir aí essa primeira parte, né, em relação à reforma, é o seguinte: tem objetivos, né, não muito revelados, né, porque se fosse revelados, a população se voltaria em massa contra, né? E dos objetivos não divulgados, né, é a volta às práticas patrimonialistas do clientelismo, do mandonismo, né? Estamos diante da tentativa da abertura do Estado ao loteamento de cargo público, que nós podemos chamar da ideologização da gestão pública, né? É um projeto político de reforma administrativa dirigido por uma elite parasitária, né, comprometida com o capital financeiro, improdutivo, que vive da renda obtida pelo mecanismo da perpetuação da dívida pública, né? Hoje já aproximadamente 50% do orçamento já é para o pagamento de juros ao capital financeiro improdutivo, o capital rentístico. O outro objetivo, não muito claro, que não deixa, é o de privatizar e terceirizar todo o serviço público, né, transferindo poupança pública para o setor privado. Hoje já existe, né, do serviço público 80 mil contratados temporários, e aí inclusive tem licitação agora para mais aproximadamente 10 mil. Quer dizer, não tem muito servidor. O que tem é uma tentativa de transferir poupança pública para o setor privado, né? E isso também, essa reforma, que vai proporcionar o apadrinhamento político e cargo público em troca de voto, né? Aprofundamento do patrimonialismo, fisiologia, como eu já disse aqui anteriormente, algo que tinha sido superado antes, já em 1938, com a criação do DASP e a obrigatoriedade do concurso público para se ter acesso ao serviço público. O texto da reforma, Pedro, que alcança tanto o Executivo como o Legislativo e o Judiciário de União, Estados e Municípios, e não afetará quem já está no funcionalismo, prevê o fim da estabilidade dos servidores públicos contratados após a aprovação da matéria. Apenas as carreiras típicas de Estado teriam a garantia de seus empregos. Acabar com a estabilidade do servidor público é tão ofensivo, Pedro, que fica até difícil de falar alguma coisa a respeito. Você pode enumerar aqui pra gente, por favor, quais os problemas que o fim da estabilidade no serviço público podem provocar ao país? O fim da estabilidade, né, é algo que é um retrocesso
né, eu diria muito grande em relação aos avanços que já se teve no serviço público. Eu tenho como referência o DASP, a criação do DASP em 1938, com a obrigatoriedade do concurso público e a estabilidade para que os trabalhadores do serviço público não fossem servidores de governo, mas servidores de Estado. O servidor público ele não é empregado de um governo, ele é empregado do Estado, até porque é pago pela população. E ele deve ter, inclusive, a isenção e ter, inclusive, a garantia de que ele cumpra os objetivos de atendimento ao público e não ele seja obrigado a cumprir aos objetivos do mandatário de plantão. Então, a estabilidade não significa impunidade. Tem vários mecanismos que, se o servidor, né, não cumprir com suas obrigações e praticar alguma irregularidade, que ele pode ser demitido. Então, sempre foi massificado de que a estabilidade do servidor público significa impunidade, que ele não pode ser demitido. Isso não é verdade, né? Hoje, né, se você pegar os dados aí da PGU, você vê que tem quase um servidor público, mais de um servidor público demitido por dia nos últimos 10 anos, né? Então, tem vários mecanismos caso o servidor não cumpra com sua obrigação. Então, isso é voltar atrás. E a outra mentira nesse debate, né, é de que a reforma não atingirá os novos servidores. Isso é uma grande verdade. Ela atingirá. Não tem como você praticar, inclusive em PLs posteriores para regulamentar essa reforma, virá lá a redução de salário, né? Então não tem como você reduzir salário só dos novos, você vai reduzir salário de todo mundo, inclusive isso vai estar previsto dentro do teor da reforma, né? Avaliação de desempenho, você vai ter avaliação de desempenho para admitir só para os novos? Não, vai ter avaliação para admitir novos e atuais. Então são vários mecanismos, né? Então a grande verdade é que a reforma é só para os novos servidores. A reforma atingirá todos os servidores públicos e desmontará todo o serviço público. Agora, pior que isso, a reforma cria uma série de categorias de servidores. Alguns com contratos temporários de trabalho, outros com vínculos permanentes, mas todos sem garantia de manutenção dos empregos. Fica tudo a cargo dos gestores públicos, no caso o presidente, governadores e prefeitos, decidirem o futuro dos funcionários públicos. Até mesmo uma crise econômica, como a que muitos estados passam atualmente, pode ser motivo para a demissão de servidores. Isso é uma verdadeira tragédia, Pedro. A proposta prevê a criação de várias carreiras e várias formas de acesso, inclusive priorizando os empregos temporários, né, que essa é a lógica e essa é a essência da reforma. É acabar com o regime jurídico único, com servidor permanente e trabalhar prioritariamente com trabalhadores temporários, porque são trabalhadores que são possível praticar o fisiologismo, né? Nós conhecemos isso na administração pública através dos processos de terceirização, onde o trabalhador vai para o serviço público não para atender os interesses da população, mas para atender os interesses daqueles que os colocaram lá. Inclusive, as várias empresas de terceirização de trabalhadores temporários, inclusive, né, muitas vezes são dirigidos por laranjas, né, de dirigentes, né, de governantes, para justamente, né, cumprir e atender seus interesses e não os interesses da população no serviço público. Curioso, Pedro, é que o texto da reforma não vale para parlamentares, magistrados e promotores. De acordo com o governo, esses são membros de poderes e têm regras diferentes dos demais servidores. A reforma também não valerá para militares que estão sujeitos a normas distintas. O Bolsonaro sabe bem com quem ele não pode mexer, não é, Pedro? Realmente a reforma, né, como todas as iniciativas nesse sentido no Brasil, ela vem para atingir o que nós, né, denominamos só o andar de baixo, simbolicamente só o andar de baixo do serviço público, né? Aqueles trabalhadores que realmente ralam, né, seus trabalhadores, como você viu agora, inclusive na questão da epidemia, os trabalhadores da saúde, os trabalhadores da educação, né?
os trabalhadores do saneamento, né? São esses trabalhadores e trabalhadoras que serão atingidos. O andar de cima, né, como você coloca, parlamentares, magistrados, promotores, militares, né, não serão atingidos pela reforma. Então, só isso já diz que é uma reforma que vem viciada, com interesses fisiológicos, né? Inclusive, né, contra a própria narrativa dela de que era para combater os supersalários. Quero afirmar que os supersalários não serão atingidos pela reforma, que justamente onde estão nos parlamentares, nos magistrados, nos promotores, né? E que só o andar de baixo, aqueles trabalhadores que estão na ponta do serviço público, né? O vigilante, né? O zelador, que serão atingidos, né? Por essa reforma, aqueles que realmente implementam as políticas públicas básicas nesse país. Como é que vocês, lá do Condicef, Pedro, têm se articulado para tentar barrar essa proposta criminosa de reforma administrativa? Mesmo com as limitações impostas pela crise sanitária, que exige o isolamento social, estamos construindo mecanismos, né, e organizando várias ações para desmistificar as mentiras sobre a necessidade da reforma, com o objetivo, né, de formarmos uma massa crítica com a sociedade e assim pressionarmos os parlamentares para votarem contra essa destruição dos serviços públicos proposta pelo governo. Estamos desenvolvendo uma jornada virtual através de lives com o objetivo de desmontar a narrativa mentirosa do governo, com os partidos progressistas que estão no Congresso Nacional. Já fizemos o lançamento da jornada dia 3 passado, agora, né, com uma repercussão muito boa nas redes sociais. Dia 10 estamos numa outra live com o tema Mitos e Verdades sobre os serviços e servidores públicos, justamente também para desmistificar e ir contra essa narrativa mentirosa do governo. Dia 17 estamos desenvolvendo mais uma live, né, com um debate sobre as privatizações, né? E além dessa jornada, a maioria das organizações estão elaborando debate nas redes sociais com o mesmo objetivo de desmontar a narrativa mentirosa do governo sobre essa reforma administrativa. Estamos realizando a organização de plenárias em todos os estados nesse mês de setembro, com servidores das 3 esferas, municipal, estadual e federal, para definir estratégias de luta de enfrentamento a essa reforma. Dia 30/9 estaremos realizando um Dia Nacional de Luta com atividades virtuais, lives, etc., e atividades de rua, respeitando os protocolos de segurança sanitária, né, com máscara, né, com distanciamento, né, com álcool gel, né, bem todos os protocolos de segurança, né. A CUT, com suas entidades de servidores das 3 esferas, estará implementando uma grande campanha de mídia contra a reforma administrativa, esclarecendo a população sobre os danos dessa reforma para a sociedade, e estamos orientando que cada estado, os eleitores, abordem os parlamentares que eles votaram e pressionem para que os mesmos votem contra essa reforma administrativa. Enfim, as organizações dos trabalhadores do serviço público estão organizando todas as formas de lutas contra essa reforma, inclusive buscando a aliança com os trabalhadores do setor privado, porque essa reforma não diz respeito só ao serviço e servidor público, mas a todos os trabalhadores de toda a sociedade. Você acha possível que o Congresso, a partir da pressão de vocês servidores, impeça a aprovação dessa PEC, Pedro? O Congresso Nacional, em várias ocasiões, se mostrou muito sensível à pressão das ruas. Se desenvolvermos um processo de mobilização que tenha ressonância dentro do Congresso Nacional, acredito que sim, possamos derrotar essa reforma no Congresso Nacional. O grande problema, Pedro, é que os sindicatos perderam muita capacidade de mobilização depois daquela mudança que impediu o desconto da contribuição sindical direto no contra-cheque. Todos aqueles ataques que o Bolsonaro vem promovendo contra as entidades sindicais desde o início do seu mandato. Você vê a capacidade de resistência dos sindicatos, Pedro? Realmente, o governo, para implementar suas políticas de destruição, tem como uma de suas estratégias destruir as organizações sindicais, ponto de apoio dos trabalhadores, né?
No início, o governo, através da medida provisória 873, inclusive, tentou, tirar a obrigatoriedade de descontar no contra-cheque a mensalidade para o sindicato. Mas nós derrotamos o governo. A medida provisória não foi votada, quer dizer, perdeu sua validade. Depois ele nos atacou no próprio sistema, que é o SIGEP, que é o sistema que trabalha a consignação, permitindo que o trabalhador, sem passar pelo sindicato, retire a consignação. Também estamos derrotando ele, inclusive na justiça, onde já temos várias decisões de que o trabalhador, a relação dele é com o sindicato e não com o governo. Bem, são uma série de ataques, mas os sindicatos continuam vivos, continuam fortes e continuam conscientes de seu papel como ponto de apoio dos trabalhadores, e vamos lutar veementemente para derrotar as políticas de ataque desse governo. Não só os servidores, mas a sociedade como um todo. Há um modelo de reforma administrativa que vocês do Condicef apoiam, Pedro. Qual seria esse modelo? É necessário mesmo se modificar as regras do funcionalismo? Que garanta a vinculação obrigatória das receitas do Estado para investimento em políticas públicas, saúde, educação, saneamento, etc., que mesmo previsto na Constituição Federal de 88, estão tratando de desvincular com vários mecanismos. Inclusive, começou essa desvinculação com a emenda constitucional número 95, onde a garantia da discussão do teto e a correção, em algum momento, vai, inclusive, diminuir essa vinculação. E várias iniciativas do governo apontam nessa perspectiva. Eles querem desvincular do orçamento a obrigatoriedade do investimento em saúde pública. 2, que garanta a isonomia de tratamento salarial com os trabalhadores. Se corrija as distorções absurdas. Mesmo só dentro do poder executivo, não estou nem falando em isonomia com os 3 poderes, executivo, judiciário e legislativo. Eu estou falando, por exemplo, de isonomia dentro de um poder, dentro do poder executivo, onde nós temos distorções absurdas. Nós temos servidores com o mesmo cargo, com atribuições com a mesma complexidade, e com salários totalmente diferentes. Então, um dos debates que para a construção de uma reforma é a correção das distorções salariais absurdas que tem dentro da administração. Se você fala dos 3 poderes, aí a distorção é muito maior, se você coloca lá o legislativo e o judiciário em relação ao executivo. E essa reforma ela vem atacar justamente, como eu já disse anteriormente, o andar de baixo. Só o executivo onde tem os menores salários. Que se garanta o concurso público como a única forma de entrada no serviço público. Isso é uma forma democrática de você permitir o acesso ao trabalho no serviço público, até porque o serviço público é pago pela sociedade. Então, no momento que precisa de um trabalhador, qualquer cidadão que tenha os pré-requisitos tem a mesma oportunidade através do concurso público. O concurso público deve para evitar o fisiologismo. Como eu já disse anteriormente, o servidor público ele é servidor do Estado e não do governante de plantão. Que se construa todos os mecanismos de combate à idealização da gestão pública, porque, inclusive, uma das tentativas dessa reforma é idealizar a gestão pública quando se coloca várias formas de ingresso, inclusive se priorizando os contratos temporários e a terceirização do serviço público. Para encerrar, Pedro, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a prorrogação desse auxílio emergencial até o final do ano pela metade do valor, apenas R$ 300. O governo federal é incapaz de ter a sensibilidade de perceber que são esses R$ 600 que estão colocando comida na mesa de milhões de brasileiros nesse período de excepcionalidade provocado pela pandemia. O debate sobre o auxílio emergencial é um debate que nós temos de linkar com a irresponsabilidade do governo no trato com a epidemia do Covid-19. Um governo negacionista, um governo que nunca reconheceu a gravidade dessa epidemia, inclusive tratando ela como uma gripezinha, contra o isolamento social, Inclusive foram os governos estaduais e municipais que proporcionaram um mínimo de isolamento social. Que se não fosse isso, a gente não teria hoje 126 mil, mas
talvez mais de 200 mil ou 300 mil mortos, né? E por pressão, principalmente dos partidos progressistas, né? Porque o governo, no início, não queria garantir nenhuma ajuda aos milhares de desempregados gerados, inclusive, pela própria pandemia, né? Inclusive, chegou com a proposta do Congresso de R$200. A partir da pressão dos partidos progressistas, subiu para R$600. E a pandemia não terminou, continua a mesma situação. E ele agora, inclusive, prorroga com a metade do valor, baixou de R$600 para R$300, o que é totalmente insuficiente para cobrir as necessidades da população. E, claro, né, priorizando, né, o recurso público para os bancos, né, onde já repassou mais de 300 bilhões nessa pandemia para os bancos, né, em detrimento de uma miséria dessa para a população carente, que já chegamos hoje aí, desempregados, a mais de 14 milhões. Então, isso é mais um reflexo da irresponsabilidade do governo no tratamento, no enfrentamento a essa pandemia tão grave para o mundo e para o Brasil em particular. Pedro Armengol, muito obrigado por dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você uma ótima semana e mando também um abraço. Obrigado a você também, Anderson, e à Rádio Bandeirantes por proporcionar esse espaço para um debate tão importante, não só para os servidores, mas para toda a sociedade. Queria aproveitar esse momento para a gente, né, mais uma vez, reforçar a disputa de narrativa no que diz respeito às fake news, ou no português, às mentiras, né, que o governo, né, e alguns veículos de comunicação de massa há muito tempo vêm passando para a sociedade para justificar esse desmonte, né? Como eu já falei inicialmente, só com mentiras eles podem, né, justificar uma reforma tão prejudicial para a sociedade brasileira. E eu queria reforçar, destacando, né, aqui nas minhas considerações finais, né, as 6 grandes mentiras que contam sobre o serviço público, né? Eu acho que é importante a gente estar sempre ratificando essa disputa de narrativa para que a sociedade, né, não seja enganada, né? Primeira grande mentira, né? O Brasil tem muitos servidores. Não é verdade. Como eu já falei lá no início, o levantamento da OCDE, de 30 países analisados, o Brasil foi apenas o 26º em tamanho de serviço público. Temos apenas 12% da população ocupada trabalhando no serviço público, número menor do que países como o Reino Unido, com 23%, África do Sul com 17%, Portugal com 16%. Mentira número 2. Todo servidor ganha muito. A verdade é que os servidores do Poder Executivo, metade, né, ganham menos de R$ 2.589, e a grande maioria, 75%, ganha menos de R$ 4.621. Mentira número 3. As despesas com o pessoal do governo estão fora de controle. Mentira. As despesas com o pessoal se encontram hoje ao mesmo patamar de 20 anos atrás, em torno de 5% do PIB, né? As despesas com servidores ativos representam apenas 1/4 da receita líquida da União, ou seja, 25%. Né? Mentira número 4. Os servidores têm reajuste automático. Mentira. Servidores federais já estão há 5 anos sem reposição de perda inflacionária. Nem direito à negociação coletiva o servidor tem. O patrão, que é o governo, é quem decide. Se o patrão não quiser, ele não é obrigado. Não temos, inclusive, nem direito a dissídio coletivo de trabalho, porque não temos, né, no arcabouço legal institucional o direito à negociação coletiva. Então, os servidores públicos dependem da vontade, né, do chefe do Poder Executivo para ter, inclusive, o mínimo, que é a reposição de perda inflacionária, que é há 5 anos, no caso dos servidores públicos federais, e agora congelar essa possibilidade, né, até o final de 2021, e a própria emenda constitucional número 95
congela praticamente, né? Na prática, ela congela os salários dos servidores por mais de 16 anos. Essa é a realidade que está colocada para o conjunto da categoria de servidores públicos federais desse país. E a mentira número 5, né, é que todo servidor tem aposentadoria integral. Uma grande mentira. Desde a emenda constitucional número 41 de 2003, os trabalhadores que ingressam no serviço público não possuem o direito à aposentadoria integral. Eles se aposentam pelo teto do INSS. Se quiserem, inclusive, aumentar, tem que pagar uma previdência complementar para poder aumentar um pouco o seu rendimento da aposentadoria. Mas todos que entraram a partir da emenda constitucional 41 de 2003 não têm direito à aposentadoria integral. Mentira número 6. Os servidores não podem ser demitidos, como eu já falei lá no início. Desde 2003, a CGU já demitiu mais de 4 mil servidores, né? Servidores federais por motivo de corrupção, incompetência, falta de serviço. Bem, como eu afirmei e reafirmo, a estabilidade do servidor público não significa impunidade. Tem toda uma legislação, um arcabouço legal, que se o servidor, né, cometer qualquer irregularidade, ele será punido, né? E está a prova, né, como eu disse, dá mais de um servidor demitido por dia, né, porque pratica algum tipo de irregularidade. E para finalizar, Anderson e caros ouvintes da Rádio Bandeirante, nós não podemos, né, ser manipulados por interesses que não são interesses, né, da sociedade brasileira, mas são interesses, né, principalmente do capital rentista, como está expresso, inclusive, na emenda constitucional número 95, né, que a prioridade do orçamento público não é para investimento em política pública, mas para o pagamento de juros para o sistema financeiro rentista. E todas as iniciativas do governo estão vindo nesse sentido. Então, não acreditem, né, como se diz popularmente, nesse conto do vigário que estão passando para vocês, o governo está passando das justificativas para essa reforma, que é uma reforma que vem de encontro aos interesses do povo brasileiro, é uma reforma do desmonte do serviço público, é uma reforma que tira a proteção e a responsabilidade social do Estado. Seu dinheiro que você paga de imposto todo dia, porque os consumidores são os trabalhadores, e é quem mais paga imposto nesse país, vai ser só para garantir a rentabilidade do capital rentista e improdutivo desse país. Então, um abraço a todos, uma boa semana, né? E vamos à luta para barrar mais essa iniciativa prejudicial aos interesses da sociedade brasileira. Obrigado a todos e a todas. Conversamos aqui com Pedro Armengol, ele é diretor executivo da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e secretário de Finanças da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, o CONSEF. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o presidente do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro-Rio, Oswaldo Teles. Oswaldo Teles, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes. Estamos aí mais uma vez nesse momento muito difícil de pandemia e uma briga imensa que os professores e as professoras do setor privado do Rio de Janeiro têm que enfrentar no seu cotidiano. Bom dia a todos. Oswaldo, muito obrigado por mais uma vez conversar conosco aqui no Faixa Livre. Oswaldo, antes de tudo eu gostaria de parabenizar o Simpro-Rio por essa importante mobilização que tem feito. Os professores da rede particular estão em greve há mais de um mês, resistindo a esse plano genocida do prefeito Marcelo Crivella de retomar as aulas presenciais em meio à pandemia. Vocês lá do Sindicato dos Professores seguem nessa luta, que é uma luta em defesa da vida tanto dos profissionais de educação quanto dos alunos e seus familiares. Só que no último sábado vocês realizaram uma nova assembleia para discutir os rumos dessa paralisação. O que ficou decidido pela maioria de vocês lá no sindicato, Oswaldo? A greve prossegue? Sim, a greve prossegue porque ainda não há condições seguras de retorno às aulas presenciais, a qualquer atividade presencial dentro das escolas. A mobilização tem sido grande, o enfrentamento muito difícil, há uma insanidade muito grande do setor, de um grande setor do patronal, que não quer nem conversar sobre esse tema.
Quando tiver o retorno, não pode ocorrer de qualquer jeito, como estão querendo que retorne. Os protocolos ainda não são confiáveis. Agora tem uma lei estadual que tem que fazer testagem. Será que todas as escolas vão cumprir a legislação? Um país que é marcado por várias empresas que não cumprem a legislação, não pagam em dia, não pagam o FGTS do trabalhador. Então, é uma série de situações difíceis. A greve continua. 99% dos professores e professoras nessa Assembleia aprovaram a proposta da diretoria de continuidade da greve, uma convocação de Assembleia para a semana que vem, dia 12 às 14 horas. Então, dia 12 de setembro, às 14 horas, outra Assembleia para avaliar e discutir, debater e tomar as decisões necessárias para esse enfrentamento. A nossa preocupação é com toda a comunidade escolar e com a sociedade. No Rio de Janeiro, o quadro ainda é sério. O próprio documento da Secretaria de Saúde diz que a Metropolitana 1, aqui no Rio de Janeiro, está no limite da faixa amarela para a faixa laranja. E antigamente, eles falavam que o retorno era só na faixa verde, depois voltou para a faixa amarela. Então, essa questão de ter condições ou não ter condições, a gente percebe que não é a ciência que está falando. Quem está falando são os interesses econômicos e os interesses políticos. Isso é muito ruim, a colocar em risco uma série de profissionais que trabalham, professores, funcionários, os alunos e as alunas, até o próprio dono da escola, que se tiver que trabalhar vai ter esse problema, mas embora muitos não vão trabalhar, porque está com risco, eles não vão lá no dia a dia, a gente sabe como vai funcionar isso, e toda a comunidade escolar, todos que participam. Então, continua a greve, é uma greve difícil, não é fácil, uma greve que a gente continua trabalhando no ensino remoto, que deixar bem nítido isso. É uma greve às atividades presenciais na escola, porque escola é aglomeração. Então, a próprio decreto diz não pode ter aglomeração, mas abre-se escola. É uma insanidade, não tem sentido, e nós vamos continuar tentando, brigando, lutando, para que a sociedade, que a maioria dos pais são contra o retorno, todas as pesquisas apontam isso, que a sociedade responda de forma dura para que o decreto do governador modifique, e também tem uma inconsistência. Se tem condições de voltar, tem que voltar todo mundo, seja o setor privado, seja o setor público. Não pode voltar um e o outro não voltar. O setor privado, no caso dos profissionais, os alunos, não pode ser cobaia de experimentações se pode ou não pode voltar. Vocês lá do sindicato têm noção do índice de adesão a essa greve, Oswaldo? Qual é a porcentagem de profissionais que aderiram à paralisação? Porque um percentual pequeno de profissionais voltou ao trabalho presencial, não é isso? Não, Anderson, o decreto não permite que ninguém retorne às aulas presenciais, apenas os cursos livres. E aí alguns, de forma esperta, que tem vestibular, só vestibular, pessoa que preparatório de vestibular ou de curso, é que o governo autorizou voltar, porque são cursos livres, curso de várias maneiras. Aí alguns, de forma esperta, botou o terceiro ano, e o vestibular. E o vestibular tem muitos alunos que estão fazendo o terceiro ano. Mas o professor está sendo pressionado. Não tem como a gente saber a adesão, porque a greve, embora esteja mais de um mês, a gente, na verdade, tem um decreto que, de uma certa maneira, diz que não pode voltar. Então, hoje, você tem 99% praticamente das escolas fechadas. Ninguém está aberto. Então, a adesão é praticamente total. Mas é uma realidade, então vamos ver se realmente o decreto liberar e como vai ser a participação dos professores e das professoras nesse processo. E é difícil, é uma greve muito difícil, porque é uma greve em que você está defendendo a vida. Infelizmente, tem um grupo de pessoas nesse país que não defende a vida. Essa é a grande realidade, principalmente quem está governando. A vida para eles é uma banalidade. Daí a questão do número de mortes no Brasil. Oficialmente, mais de 125 mil mortes, fora o não oficial. Se a gente fizer a conta que eles falavam no início, que para cada morte tinha pelo menos mais, vamos dizer assim, a cada 10 mortes, 5 mortes a mais, 50%, nós temos quase 200 mil mortes nesse país. E ninguém fala nada sobre isso. Não há nenhum momento de luto na sociedade. Não há nenhuma estrutura dizendo, vamos dar uma parada nisso. Todo mundo está agindo como naturalidade, infelizmente. E vão tentar retornar às aulas sem condições nenhuma, colocando em risco uma série de jovens, crianças, professores, funcionários, pais, avós, toda a comunidade escolar.
E aí, como é que fica? Então, o professor e a professora têm consciência disso. E nós vamos lutar até onde puder para que a gente mantenha a nossa vida e a vida da comunidade escolar. Principalmente porque cada professor e professora tem um carinho muito especial pelos seus alunos. Os alunos é como se fosse um filho. Então, o risco que o professor vai ter é um risco também que os alunos vão ter. E a proteção está dentro do nosso DNA no processo de educação. Então, vamos continuar lutando e vamos ver no momento exato se vamos ter uma adesão maior ou menor dessa greve. Agora, a Justiça não havia suspendido o decreto do prefeito que autorizava o retorno das aulas presenciais? E parece que também há um decreto estadual que determina a volta aos trabalhos apenas no dia 14 desse mês. Em que condições estão funcionando essas escolas que, de alguma forma, coagiram os professores a voltarem à sala de aula? Anderson, ouvinte, vamos entender o processo. O prefeito queria abrir de qualquer maneira, porque fez acordo com o patronal. Essa é a grande realidade. E na legislação, ele fiscaliza a educação infantil. Mas ele estava entendendo, né, pelo Supremo Tribunal, que as prefeituras também poderiam abrir todos os outros segmentos. O governo de estado reagiu e colocou que eles só são autorizados a abrir a educação infantil. Aí o governo do estado fez o decreto e colocou que o retorno seria 14 de setembro, desde que tivesse todo mundo na faixa amarela, mudando, como eu falei anteriormente, mudando a faixa, porque antes o próprio secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes, falava o tempo inteiro que o retorno só seria na faixa verde. Então, esse foi o dilema. Aí entrou a Justiça, através do Ministério Público Estadual e da Defensoria Pública, e com o apoio do sindicato, do Simples e do CEP, entraram na Justiça proibindo o prefeito de soltar qualquer decreto. Está lá, tem uma liminar. O prefeito não pode liberar nada nesse momento sobre questão de aulas presenciais. O governo do estado é outra questão. Eles fizeram o decreto e até agora não tem nenhuma ação contra o governo estadual. Então essa semana que vai ter essa discussão. Então, por enquanto, nenhuma escola na cidade do Rio de Janeiro pode abrir, né? E no estado também não pode abrir. Tem que esperar o dia 14, conforme o decreto, se não tiver nenhuma outra liminar que possa impedir a sua abertura, ou a mudança do decreto do próprio governador, né? O sindicato está numa mobilização política social, né? É uma greve pela vida, é uma greve que nós continuaremos trabalhando no ensino remoto, mas não iremos fazer nenhuma atividade presencial. Essa é um movimento social para que a gente impeça que mais pessoas morram por essa doença, que não é uma gripezinha, é uma doença séria que está matando muita gente no mundo inteiro. Então, é essa a lógica e a explicação que todos têm que entender. Nesse momento, nenhuma escola pode estar aberta. Se está aberta, está de forma ilegal, né? Tem que ser denunciada. Toda vez que chega no sindicato uma denúncia, a gente envia para o Ministério Público, o próprio governo estadual. Por quê? Porque não pode abrir, porque o decreto não permite. E na nossa ideia, o professor não tem que trabalhar. A nossa orientação do professor é essa: não vai trabalhar, nós estamos em greve. Uma outra iniciativa importante que vocês lá do Simpro tomaram, Oswaldo, foi o lançamento de um fundo emergencial solidário para aqueles professores que foram demitidos durante a pandemia. Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, Oswaldo, como surgiu essa ideia, qual seria o valor dessa ajuda emergencial, se ela já começou a ser paga. Só os filiados do Simpro teriam direito a esse auxílio? O emergencial solidário surgiu logo no início da pandemia. No debate da diretoria, eu fiz uma proposta que a gente tinha que pensar sobre a criação de um fundo, porque saberíamos que iria ter muitas demissões, né? A crise no Brasil é grande, com a pandemia aumentar, e nós não temos um governo que protege o trabalhador, né? A própria medida provisória, que vem com o intuito de proteger o trabalhador, ela também reduz salário, suspende trabalho e cria uma dificuldade, possibilitando demissão. Então, uma situação muito triste e que nós sabíamos disso. Então, na primeira assembleia que nós fizemos em abril, virtual, né, para discutir o movimento, campanha salarial e todo esse processo de pandemia, a diretoria propôs a criação de um fundo emergencial solidário, e esse fundo, aprovado em assembleia, foi criado um grupo de trabalho na diretoria
com especialistas, com advogados, contadores, para constituir um fundo correto, com toda a transparência, dentro da lei, para que a gente pudesse ajudar os professores. E no final de julho, a gente fez uma grande assembleia, e essa assembleia aprovou esse fundo com todo o regimento, todo o regulamento desse fundo. Eu vou citar aqui alguns exemplos e os professores e as pessoas interessadas vão ter que acessar o site que tem tudo explicado lá. Então esse fundo, o sindicato aprovou em assembleia que vai fazer um aporte financeiro de R$300 mil do sindicato, da categoria, para ajudar, e vai abrir uma conta que já está aberta para doações, que já está ocorrendo, todo dia entra doações da sociedade civil, professores, professoras, qualquer pessoa, até empresas que quiserem contribuir para esse fundo. A ideia é atender inicialmente 1.000 professores demitidos que não tenham nenhuma renda. Aquele professor que trabalhava em uma ou duas escolas e foi demitido em uma dessas duas escolas. É atender o professor sem nenhuma renda, está sem nada. Aquele professor que perdeu o emprego não tem nenhuma renda. É uma ajuda solidária, não é um salário, é uma ajuda para poder o professor e a professora ter pelo menos uma cesta básica. Então, é uma ajuda que foi pensada devido aos recursos, porque não são tantos recursos assim, vai depender das doações, conforme as doações crescendo, há a possibilidade de aumentar o número de cotas. Então, a ideia é essa, atender inicialmente 1.000 professores e professoras no cartão alimentação de R$300. É um fundo que tem esse propósito de ajuda, está sendo cadastrado todo mundo no mês de setembro, todo cadastro está sendo feito no mês de setembro, com documentação necessária, provando que a pessoa é professora, que foi demitido no período da pandemia, nos prazos do regulamento, e aí a partir de 5 de outubro essas pessoas vão lá no sindicato pegar o cartão alimentação conforme a documentação apresentada. Tem tudo explicado no site, em que está aberta a conta de doação, qualquer pessoa pode doar R$10, R$5, R$50, R$100, R$500, R$1.000, cada um doa o que pode. E também o sindicato vai fazer um aporte de R$300 mil para poder atender aos professores e às professoras demitidas. E é uma cota única no cartão alimentação de R$300. É óbvio, se tiver mais de 1.000 professores, já vamos avaliar depois como vai ficar essa situação, convocamos uma nova assembleia, se for o caso, fazer mais um aporte financeiro. E também, se sobrar, a gente pode dar a segunda cota, conforme as inscrições. É para toda a categoria, tem um critério. Evidente, o critério primeiro é quem é sindicalizado, que ganha até R$1.500, aquelas pessoas que ganhavam menos, né, na profissão. Aí depois tem um segundo critério, o terceiro, até o não sindicalizado. Todos têm acesso. É evidente, inicialmente nós pensamos 1.000 professores e professoras. Se tiver 800, 900 professores inscritos, todos vão ser atendidos. Se tiver 1.200, 1.300, 1.400, é que vai entrar nesse critério que eu acabei de falar aqui, que está tudo explicado, bem explicado no regulamento, feito por profissionais que entendem do assunto, com apoio jurídico, apoio contábil, porque o sindicato é a casa dos professores e das professoras, é a casa em que nós fazemos a gestão. A direção tem o trabalho de fazer a gestão, mas é a nossa casa, nós temos que prestar conta de tudo que nós fazemos. Então foi aprovado em assembleia, conforme a legislação, tudo organizado, todo o aparato judicial, conta específica sobre isso. Foi tirada uma comissão gestora com membros da diretoria e membros da sociedade civil, professores e professoras que não são da diretoria, e tem um grupo fiscal que vai fiscalizar também. Então, também com personalidade, advogados, contadores, economistas, professores e professoras da sociedade também, para fiscalizar tudo, para no final a gente apresentar as contas, tudo transparente, como deve ser, e com muita honestidade. Então, é importante todos puderem ajudar. Quanto mais pessoas ajudando, mais pessoas não vão poder, evidentemente, atingir essa ajuda solidária. É uma ajuda solidária dos professores e das professoras do Rio de Janeiro, Seropédica e Itaguaí, Paracambi, que são as regiões que nós representamos, para ajudar as demissões nesse período de pandemia. Já há muitos inscritos nesse programa de auxílio, Oswaldo. Aliás, vocês têm noção de quantos profissionais foram demitidos nesse período de pandemia? As inscrições começaram dia 1º de setembro. Ainda estão poucas inscrições, então a gente não tem, eu tenho acompanhamento diário, mas eu não sei hoje exatamente quanto está, mas está em torno de 50 inscrições ainda. Ainda tem que ser muito divulgado, a gente está tentando divulgar.
pedindo a todos os professores essa divulgação, dentro daqueles critérios que foram colocados. As demissões no Rio de Janeiro foram bastante, né? Aconteceram várias, e está acontecendo e continua acontecendo desde o início da pandemia, né? E também suspensão de trabalho, que depois as pessoas voltam e é demitido de novo, né? Acaba não é mais suspenso, mas é demitido. Fica em estabilidade durante um período e depois é demitido. Então nós temos um número grande, evidente que nós não temos um número exato, porque não é mais obrigatório homologação no sindicato. Então a gente não tem um número exato, qualquer número que eu falar aqui pode fugir à lógica, eu não vou aqui chutar um número. Mas são muitas demissões e a nossa previsão inicialmente é atender 1.000 professores e professoras nesse quadro que eu falei com você, que não tenha nenhuma renda nesse momento. Ficou desempregado e não recebe nada, né? Não tem nenhuma renda. Então, a gente acredita que vai conseguir atingir essa meta, a gente vai ter um grande número de doações e, evidentemente, nós vamos fazer aqui o que um sindicato tem que fazer. Em primeiro momento, é ajudar, sempre defender o professor e a professora e ajudar aqueles professores no momentos mais difíceis. Agora, enquanto o país sofre os efeitos da pandemia, com hospitais lotados de gente sofrendo dessa doença, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, organiza uma milícia para impedir que a população faça suas denúncias à imprensa em relação ao péssimo atendimento recebido nas unidades de saúde. Como é que você observou, Oswaldo, todo esse episódio lamentável dos guardiões do Crivella? Você falou, né? Lamentável, né? Num momento tão difícil como esse, onde toda a comunidade, toda a sociedade tem que estar atenta, né? Tem que ser bem atendida, não pode de maneira alguma ser impedida de fazer o seu processo crítico quando acontece, e a gente percebe que tem pessoas que estão ali para impedir a voz da outra pessoa que não está sendo bem atendida. É um absurdo total, totalmente inconstitucional. Isso aí é caso de polícia, né? Essas pessoas todas têm que ser presas, né? Essa é a grande realidade. Fazer a verificação como tem que ser feito, fazer e ser presa, porque ela não pode fazer isso, ainda mais que trabalham no governo. É bom lembrar que não são funcionários públicos concursados, são comissionados, né? Então a lei, essa reforma administrativa que o governo Bolsonaro quer fazer, e o Guedes, esse grupo que domina o país e quer destruir a nossa sociedade, o nosso país, é essa reforma que quer te fazer isso. Quer deixar que as pessoas, com a Constituição de 88, fossem concursadas para que possam trazer terceirizações e trazer comissionados para fazer política rasteira. É isso que eles querem. Essas pessoas não são funcionários públicos, são funcionários comissionados, amigos de quem é eleito pela população para cuidar do município e não cuida, né? Começa a impedir a sociedade de ter voz. Isso é lamentável, né? Como eu falei aqui, esse prefeito realmente ele só faz ultimamente absurdos e é óbvio que tem que ser retirado o mais rapidamente. Tem eleição esse ano, é a hora das pessoas colocarem na cabeça em que tem que escolher um prefeito digno para representar o Rio de Janeiro, e não qualquer um. O prefeito, aliás, não tem guardiões só na porta dos hospitais, não. Há também um grupo de 25 guardiões lá na Câmara dos Vereadores, que barrou a abertura de um processo de impeachment contra o Crivella. Ele tem apoio legislativo, mas já está menor que já esteve no passado. Na última votação, acho que foi 30 e alguma coisa, 13, eu não me lembro dos números totais. Hoje já foi 25 a 21. Perto das eleições, fica mais apertado para o prefeito. Mas também o processo de impeachment ia demorar um pouco, ia ter eleição, e na questão é eleição, né? Nós temos que colocar na cabeça que a população tem que escolher um prefeito da cara do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade cultural, é a capital cultural do nosso país. O Rio de Janeiro não pode ser governado por qualquer pessoa que não pense o Rio de Janeiro, pense outras coisas. Infelizmente, nós temos prefeitos que não pensam o Rio de Janeiro, está pensando outras situações. E tem que pensar o Rio de Janeiro como capital cultural desse país, com a importância que tem a cultura, da importância a esse processo de reorganização social, né, que infelizmente nós estamos perdendo, né? E, é óbvio, conseguir fazer uma cidade democrática, onde a sociedade é a voz, e não interesses do capital e outros interesses que nós sabemos que funciona aqui, né? Então, guardiões na Câmara, guardiões nos hospitais e em outros lugares também, pagos pelo Estado
para defender não a sociedade, e sim interesses privados. E esse afastamento do Wilson Witzel do cargo de governador, Oswaldo, definido pelo Superior Tribunal de Justiça na última semana? Você achou justa essa medida extrema? Apesar de o Witzel aparentemente ter culpa no cartório, há um processo de impeachment em tramitação lá na Assembleia Legislativa. No primeiro momento, na questão monocrática de um juiz, né, é um absurdo, de um ministro do Supremo, né, é um absurdo. A gente não pode aceitar em que a judicialização tire a vontade popular, mesmo sabendo que a da eleição, como foi a última eleição aqui no Brasil, para presidente, para governador, foi um descalabro, foi uma farsa, foi uma mentira, né, para poder eleger governantes que não querem governar o país, querem entregar o país para o capital internacional. E o Witzel foi eleito nessa onda, né? E se ele está metido ou não está metido, como diz as provas que devem estar, quem tem que julgar isso é, evidentemente, o poder político, que é o parlamento. Tem que fazer a verificação e retirar o governante. Essa questão da judicialização é muito perigoso, porque a gente sabe que a justiça no Brasil, infelizmente, ela hoje está totalmente politizada de uma postura conservadora, reacionária muito grande. Não dá para acreditar nesses tribunais, porque nós estamos sendo governados por pessoas que estão, evidentemente, querendo prejudicar apenas um segmento. Então, é uma situação muito difícil, né? Não dá para defender o governador, porque realmente ele deve estar numa situação muito difícil, né? Em termos dos que eles escolheram, ou ele participando. Quem vai dizer isso é a justiça junto com o inquérito, mas ao primeiro momento foi um absurdo o afastamento, porque na verdade você rompe com o processo democrático, e isso não pode. A democracia tem que estar em primeiro lugar. O parlamento provavelmente vai votar o impeachment, vai ser afastado, e vamos, evidentemente, buscar sempre esse processo democrático, mas com provas. Não pode nada acontecer sem provas. E o outro absurdo é que ele também não foi convocado para depor, né? Então tem uma série de absurdos jurídicos aí, mas esses tribunais são, quando um decide, parece uma panela, né? E aí todo mundo segue e vai em frente, né? Se fosse igual para todo mundo, o primeiro a cair teria que ser o presidente da República, né? Então ele que tinha que ser sido afastado devido às atrocidades que tem sido feitas aí. Mas, infelizmente, né, nele e nos filhos dele, ninguém mexe. Fica aí fazendo atrocidade, corrupção diversa, dinheiro na conta da esposa, etc. E está aí, né, governando como se nada tivesse acontecido. Oswaldo Telles, muito obrigado por novamente conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Obrigado a vocês pelo convite mais uma vez. Conta sempre com a gente do Simpro Rio para o debate, para a discussão. Um abraço a todos e todas, todos os ouvintes, você e toda a equipe do Faixa Livre. Vamos em frente, vamos à luta, porque o momento é uma guerra, mas é uma guerra pela vida. E nós temos que preservar a vida, porque é a vida que vai levar a gente à esperança de viver um mundo melhor. Um grande abraço a todos e todas. Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, Oswaldo Telles. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um abraço a todos vocês e até amanhã!